Oi pessoal, tudo bom? Estou passando esse material para vocês, tá? Um passo a passo para a elaboração de projetos elétricos. Eu já elaborei inúmeros projetos elétricos, tá? Tenho 11 anos de experiência, já elaborei entre 60 e 70 projetos elétricos, não sei exatamente quantos. E a gente tem um passo a passo, né? Desde o começo da concepção inicial, do planejamento do projeto, da elaboração dele, né? E no final da impressão, né? Onde a gente entrega para o cliente. Eu já trabalhei no Estaleiro Atlântico Sul, né, na parte de projetos, então a gente tinha projetos, também visitava, né, a obra, o navio. Já trabalhei na Hemobras, que era também na obra, né, da construção da fábrica. Trabalho hoje em dia na área hospitalar, já trabalhei também como professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, e agora na área hospitalar eu faço projetos, eu participo de uma manutenção, né, participo também das obras. Então, assim, tudo que envolve elétrica, né, desde a manutenção, inspeção, projeto, orçamento, eu tô junto, tá certo? Então, já teve muitas falhas que eu já detectei em projetos. E o grande motivo desse passo a passo é passar um pouco dessa experiência, tá? Os grandes erros de projetos elétricos, eles acontecem no começo. Na verdade, antes de começar o projeto elétrico. E é disso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, isso aqui é um material para uma live, tá? O objetivo da live era fazer um passo a passo de projetos elétricos e umas tiras dúvidas para os interessados escreverem no curso, né? Vocês também podem mandar aqui as mensagens para esse vídeo que eu vou responder vocês, tá certo? Eu vou deixar também o contato do meu e-mail, contato no Instagram, para vocês entrarem, né, entrar em contato. E aqui eu vou mostrar também as consequências de erros de projeto desde a concepção, tá? Eu vou passar um exemplo aqui, num projeto comercial que eu tô para entregar ainda, tá? Tô durante a elaboração, mas estou bem avançado e eu acho que é um material bem didático para mostrar para vocês o que é essa questão da concepção do projeto, tá? E eu também dividi ele no AutoCAD, na parte do projeto inicial, no anteprojeto e no projeto elétrico mesmo. Então, nesse projeto comercial, eu tenho dois tipos de rede, tá? E eu quero diferenciar, porque muitas vezes o pessoal não se atenta a essa diferença, se é uma rede embutida, uma rede sobrepor aparente, e começa a projetar, né? E chega lá na frente, faz todos os condutores, né? Tudo bonitinho, e na verdade ele errou na concepção e tem que refazer tudo de novo, certo? Então, o que é uma rede embutida? Tá? Uma rede embutida é quando você tem essas tubulações, tá? Você está vendo aqui, isso aqui são eletrodutos corrugados, tá? Eles estão vindo pelo forro, descendo pela parede, né? E eles vão aqui para algumas caixas de passagem, tá? Essas caixas de passagem que a gente vai colocar tomadas, aqui nesse caso são tomadas baixas. Isso aqui é uma rede embutida, muito comum em área residencial, né? Construções novas, você utiliza muito rede embutida, tá? A sobrepor ou aparente é uma instalação que ela está exposta, tá? Você consegue ver a instalação, você consegue ver a tubulação, você tem acesso. E aqui a gente tem a tubulação, aqui tem conduletes, aqui tem um condulete, tampa cega, tampão. Aqui a gente tem unidute, que é para fazer as conexões, tá? Aqui são abraçadeiras. Então, elas são diferentes, tá? A construção de uma rede embutida é diferente da construção de uma rede aparente. E assim, vai influenciar em várias outras coisas, né? Por exemplo, a lista de material é diferente, a representação dela é diferente, como você faz a interligação dos pontos, né? A conexão às caixas entre as tomadas é diferente, né? Então, assim, se às vezes o pessoal não olha, se atenta nesse detalhe no começo da obra, né? Isso tem consequências muito grandes. Então, por exemplo, isso aqui vai muito comum em escritório, né? Você pode ver muitos locais assim que tem muita rotatividade, né? Então, assim, por exemplo, em salas de aluguel, né, em salas comerciais, o pessoal muitas vezes adota esse estilo porque mudou uma sala para outra, mudou o layout, né? Você já vai, tira, né? Você desparafusa aqui algumas caixas abraçadeiras, monta em outro local e já está funcionando novamente, certo? No caso de uma rede embutida, você tem um processo grande a ser feito, né? Você tem que rasgar a parede, né? Você tem que quebrar ali a parede, você tem que instalar, né, a tubulação, você veda aquilo com argamassa, depois tem que lixar, pintar, né? Tem que massar também. Então são processos diferentes, tá? Então, só em a gente
mudar um projeto, projetar errado, né, que a rede embutida na verdade deveria ser sobrepor, isso pode causar, né, uma consequência muito grande, tá? Então, qual o passo a passo dos projetos elétricos? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que estudar o projeto arquitetônico. Então a gente olha ali um projeto arquitetônico, a posição dos móveis, a quantidade de equipamentos. Num projeto residencial, né, muitas vezes o pessoal olha assim, na quantidade de tomadas, às vezes usam umas formulazinhas, né, na NBR 5410. Não, então a gente tem aqui uma quantidade de tomadas de acordo com a área, né, outras com perímetro, perdão, aqui tem um perímetro, né, que vai definir a quantidade de tomadas. Né? Sendo que assim, quando a gente está num projeto comercial, né, um projeto profissional, a gente tem que olhar muito mais do que só o que a norma fala, né? Então olhou ali o projeto arquitetônico, a gente vê qual a posição dos móveis, qual a quantidade de equipamentos que existem, né? Quais são os equipamentos, a gente tem que ir levantando vários dados antes de iniciar o projeto. Se a gente começa a iniciar sem pegar essas informações, provavelmente vai dar errado. Eu estou falando isso pela experiência que eu tive, né, de vários que deram errado. Então faz parte, né, a gente fazer o quê? Primeiro, definir o escopo. O que é que vai ser feito no projeto, né? Qual a intenção desse projeto? Não quer dizer que necessariamente o cliente saiba dizer tudo que precisa ser feito. A gente tem que ter aquele olhar técnico para, inclusive, fazer até uma inspeção inicial no ambiente, né, se for no caso a reforma, onde já tiver construído, para saber o que é que realmente precisa ser feito. Então, o cliente tem um levantamento dele, as necessidades dele, e a gente tem as nossas necessidades, né, que a gente vai colocar no projeto. Por exemplo, se eu tenho um local que ele fala assim, ó, Gabriel, eu gostaria de construir aqui 8 ar-condicionados. E a gente vai ter que analisar, né? Será que esse quadro suporta? Será que essa rede suporta? Será que o padrão de entrada, o medidor, né, o cabeamento que vem do poste, ele suporta esses 8 ar-condicionados? Outra coisa, será que ele vai ter DR, né, que é o dispositivo para desarmar se alguém levar um choque, né? Tem duas funções DR, né, ou choque ou incêndio. Então a gente tem que levantar vários dados da necessidade do local antes mesmo de começar o projeto. Se for uma construção nova, a gente tem uma conversa mais com o arquiteto, né? Olha, o que é que vai ter aqui? Quais são as intenções? Vai ter uma expansão futura? Não vai? Isso aqui vai ser uma área de lazer, uma área vazia? Então, tudo isso a gente vai ter que conversar, certo? Qual o objetivo do cliente, né? Então, assim, dependendo da situação, a gente vai ter um projeto residencial, não vai chegar a falar com esse objetivo do cliente. Mas comercial, provavelmente sim. Ou quando é um residencial, né, personalizado, então assim, já construiu a casa, muitas vezes a gente já vai ter, né, uma conversa a mais com o cliente para, por exemplo, uma reforma, né? E também, né, eu quis dizer assim do residencial, porque existe aquele residencial, por exemplo, um prédio, construir um modelo só vai para todo mundo. E existe, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa para um cliente só e o cliente tem que estar satisfeito com aquele projeto. Então, né, a gente precisa ter uma conversa inicial para saber quais são as expectativas daquele ambiente, né? Não adianta muitas vezes o cliente vai e colocou aqueles fogões, né, com elétricos e de repente é uma carga muito grande, não se previu isso e de repente tem que se fazer uma reforma depois da casa construída, né? Será que o cliente está enxergando tudo que ele precisa para aquele projeto, né, para aquela instalação, para aquela residência, para aquela área comercial? Às vezes não, né? Às vezes o cliente ele não olhou realmente. E quais as limitações do cliente? Eu falo disso porque depende muito do local que você vai, né? Tem, às vezes, cliente que não... Olha, o menor recurso, a limitação é o recurso, ele só tem X, né? Então, a gente tem que dizer, olha, com X a gente consegue fazer só isso e com tal tipo de material, né? Nunca a gente pode abrir mão de norma técnica, porque a gente pode ser responsabilizado depois, né? Não, eu não vou utilizar aqui um cabo com a bitola menor, né? Não, isso aí é responsabilidade técnica, isso aí não é limitação. Preço hoje você vai dizer, eu consigo ir até aqui, eu consigo utilizar tais materiais que também atendem a norma, né, mas são mais econômicos. Ou algumas estratégias para reduzir, né, o preço, isso já vai ser um critério projeto. Por exemplo, prazo. Se o cliente disser, olha, eu só tenho 10 dias a instalação sobrepor, vai ser muito difícil fazer uma instalação embutida em 10 dias, porque você precisa quebrar, você precisa colocar argamassa, tem um tempo da cura da argamassa, você precisa lixar a parede, emassar, tem um tempo de secar, depois tem que pintar depois, né? Então, assim, dependendo do prazo que se tem, né, a gente vai precisar moldar o tipo de instalação que tem.
né? O horário, por exemplo, tem cliente que só vai poder à noite, né? Reforma à noite, tem cliente que só vai poder em alguns horários específicos. Olha, aqui é uma padaria, é só antes dos clientes chegarem ou depois da noite, né? Limitação de poeira. Se você for trabalhar num local, por exemplo, que é um data center, né, é uma limitação de poeira, né? Se você for trabalhar na área hospitalar, tudo isso tem que ser muito bem vedado. Isso aqui é uma questão de vigilância sanitária, né? Então você tem que já ir levando em considerações várias coisas, né? Barulho, dependendo do horário também, do que é feito. Você quebrar uma parede, né, para rasgar uma parede, você faz muito mais barulho do que você colocar sobrepor, que você vai furar, só colocar alguns parafusos ali para fixar. E uma revisão normativa, né, através de manuais, a gente vê o que é que tem de específico para aquele ambiente, né? A NBR 5410, né, que ela é uma grande norma, uma das mais importantes instalações, vai dizer vários locais, várias coisas específicas que tem para cada tipo de local, certo? Tem alguns locais que ele enquadra de um jeito, tem locais de outros. Por exemplo, locais com afluência público. Ele diz, olha, isso aqui você tem que se atentar para esse tipo de material no corredor, tal tipo de material na escadaria, tal tipo de cabeamento, certo? E a gente também tem que ver, né, cada tipo de equipamento. Por exemplo, você vê os manuais, né? Não é só norma, tem que ler o manual do equipamento. Eu já fiz projeto, por exemplo, para ressonância magnética, que, assim, grande parte da obra era olhar o manual do equipamento, tá? E todas as exigências que o equipamento precisava. Você tem equipamentos, né, que são médio porte, tem equipamentos de grande porte, tem equipamentos que são de grande complexidade, né? Mas cada um você tem que olhar as exigências dessas máquinas, né? Eu já vi um equipamento muito pequenininho que é um eletroencefalograma, que a gente tem que olhar o manual antes de instalar, né, esse equipamento. Então eu vou dar uma olhada aqui na planta arquitetônica para te mostrar, né, essas fases iniciais do projeto, tá? Então, tenho aqui um projeto arquitetônico inicial, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma copa, tenho aqui uma pia, né? Eu não tenho aqui, por exemplo, nesse projeto arquitetônico, onde é que estão geladeiras, micro-ondas, né, e outras coisas, né, outros equipamentos, móveis, não tem nada, né? Aqui no banheiro, tem aqui o lavatório, tem o vaso sanitário, né? O arquiteto não definiu aqui, por exemplo, as luminárias, interruptores, né? Tem aqui outro banheiro. Aqui dentro da sala de administração terceirizados, eu tenho o quê? Um ar-condicionado split, já está definido aqui, olha, 9.000 BTUs. Então o que é que eu já vejo? Vou precisar alimentar um equipamento aqui, um split. Essa potência de split a gente pode alimentar pela evaporadora, pode alimentar por aqui, certo? Administração de terceirizados, então aqui eu vou ter tomadas para computadores. Por exemplo, computador, será que eu vou ter para impressora? Coloco alguns pontos elétricos lá mais para, por exemplo, o pessoal ligar rádio ou ligar, né, carregar celular. Então são já algumas informações para a gente levantar de escopo, certo? E a gente vai definir com quem? Pode definir com o cliente, pode definir com o arquiteto. Então eu tenho aqui, olha, isso aqui é a diagramação do forro. Eu pedi para a arquiteta aqui, nesse caso, colocar a diagramação no forro para eu conseguir posicionar as luminárias corretamente, tá? Porque dependendo do tamanho da luminária, eu não consigo de acordo com a diagramação do forro. Então, nessa sala maior, eu tenho aqui uma plota e impressora. São dois tipos de impressora, né? Essa impressora aqui, né, ela pode de repente ser uma impressora laser, pode ser uma impressora jato de tinta, né? Uma impressora laser, ela tem uma corrente maior, isso vai exigir uma tomada de 20 amperes, né? E eu preciso prever isso na minha rede elétrica. E o pessoal, muitas vezes em área comercial, diz assim, olha, vai ser uma impressora jato de tinta, que é uma potência muito menor, mas de repente chega uma laser, e a gente tem que ter a rede preparada para isso, né? Imagina, chegou uma laser, tem que reformar. A gente já deixa preparado, tá certo? Para algumas alterações. Tem uma mesa de apoio, aqui uma ilha de café. A ilha de café eu geralmente projeto como se fosse uma copa, né? Porque a ilha de café eu vou ter algumas tomadas, né? Equipamentos com a potência para cafeteiras, né? Que são equipamentos de resistência, né? Resistências elas esquentam e por esquentarem, né? Elas também têm uma corrente elétrica maior, tá certo? Então isso é exige mais da rede elétrica, né? Então eu tenho aqui, ó, mais mesas de escritório, né? Tenho essas mesas de escritório aqui, tenho mais mesas de escritório,
tem o mesmo questionamento, né? Quantas tomadas eu vou colocar? Por quê? Por exemplo, se eu tiver aqui, cada computador for usar um estabilizador, né? Esse estabilizador ele vai derivar, né, para um monitor, para um computador, certo? Então, para uma mesa dessa eu precisaria de uma tomada. Sendo que pode ser, né, que aqui seja uma rede elétrica que eu conecte o monitor e o computador direto na rede elétrica, sem precisar do estabilizador. Por quê? Porque o estabilizador ele também gasta energia, tá? Em alguns locais a gente prefere ligar diretamente na rede, porque muitas vezes o estabilizador comum ele não possui nenhum filtro, nenhuma proteção realmente de estabilização, e só tem um transformador ali para gastar energia. Eu tenho aqui um ar-condicionado, né, 36.000 BTUs, esse aqui é um ar-condicionado split. Esse split eu não alimento pela evaporadora, que é o lado de cá, eu alimento pela condensadora, que é do outro lado. Também vou mostrar isso na apresentação, tá? Nessas outras salas, escritórios, né? Escritórios, eu tenho aqui a mesa e eu tenho aqui split, certo? Aqui eu também tenho o ar-condicionado de janela que não apareceu. Então esse aqui é o projeto arquitetônico inicial, que é o que a gente precisa ter uma ideia para a concepção do projeto. Aqui eu tenho alguns dispositivos desta instalação, tá? Que eu separei aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho, por exemplo, evaporadora. Aqui eu tenho uma condensadora. A evaporadora fica do lado de dentro, né? Soprando gelado. Ali a condensadora fica do lado de fora, trocando o calor com o ambiente. Eu tenho aqui o conjunto stop, que é um elemento que eu instalo, tá? Para ligar ar-condicionados quando eu tenho uma rede sobrepor interna, tá? Tenho aqui um disjuntor e uma tomada. Tenho aqui a luminária, que é a luminária que eu utilizo muito na área comercial, tá? Essa luminária aqui aletada, com aletas. Segundo passo, a gente vai definir os pontos, tá? Então, eu vou definir o tipo de tomada que vai ser utilizado no ambiente. Pessoal, já juntei informações, né? Agora, vai ser um tipo de sobrepor ou um tipo de tomada embutida? Nesse projeto que eu falei para vocês, vai ser um tipo de tomada sobrepor, tá? Na rede de conduletes. Qual a corrente nominal das tomadas? Tem equipamento que eu vou colocar 10 amperes, tomada 10 amperes, e equipamento que vai ser uma tomada de 20 amperes, ela é um pouquinho mais grossa, né? Por exemplo, de 20 amperes, eu tenho ali uma impressora laser, eu vou precisar de 20 amperes. Na copa é interessante, porque às vezes você vai precisar de algum equipamento que tem uma tomada de 20 amperes. Certo? Quantidade de tomadas por ambiente, já levantei um questionamento, né? Vão ser uma, duas, né? 3 por mesa. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como foi que ficou isso aqui, tá? Levantamento da carga, a gente utiliza ali um conhecimento de potência, né, por tomada, para a gente levantar quais são essas tomadas, quantas são, né? Qual é a carga de cada tomada, qual é a carga de cada equipamento, né? O que a gente chama em projetos elétricos também de TUs e TUGs. Né? Também tem um levantamento da carga da iluminação, tá? Se ela é uma rede emergencial ou comum, quer dizer isso, emergencial é que é ligado no gerador, certo? Então, por exemplo, uma rota de fuga de uma rede predial, certo? Isso é ligado no gerador, né? A rede comum, caiu energia, ela cai junto também, certo? Em vários prédios, né, você não tem gerador para tudo, né? Você tem para alguns ambientes, mas não para tudo. Por quê? Se for para tudo, o gerador tem que ser maior, muito mais óleo diesel, uma rede elétrica mais pesada nessa parte emergencial, muito mais equipamentos para fazer manutenção. Então, definição do tipo de luminária, tá? Você tem luminária do tipo sobrepor, embutir. Por exemplo, sobrepor, você tem uma luminária sobrepor quando você tem uma laje. Você não vai rasgar a laje, né? Você vai colocar ela por fora da laje, certo? Embutida, se você tem às vezes um forro de gesso, né? Você consegue recortar o gesso e embutir, né, a luminária. A tecnologia LED, hoje em dia LED não se discute muito, né? Não se faz mais estudo de viabilidade para saber que o LED é econômico. Se fazia isso quando o LED, uma lâmpada LED era R$140, 150, 80 reais, mas hoje em dia que uma lâmpada está muito mais barata, econômica, não se faz mais esse estudo, né? Geralmente é LED mesmo. Em alguns ambientes específicos, você coloca algumas outras luminárias que não são LED, tá? Por exemplo, em algumas áreas hospitalares, você vai ver que vai precisar incandescente mesmo, tá? Que hoje em dia não é incandescente, é halógena. Se utiliza, por quê? Para você ter uma visualização mais fidedigna das cores, tá? Uma visualização mais fiel das cores. Então, especificação, eu coloquei ali aletada, né? Quantidade de luminárias, eu defino isso pelo método dos lumens,
tá? Então, o método dos lumens, eu vou ver quantas luminárias são por ambiente, né? Então, a largura, a altura, eu faço o cálculo das dimensões para ver quantas luminárias são, né? E tudo isso de acordo com a norma de iluminação de interiores, tá? Que é 5419. E eu defino a localização de acordo com a diagramação no forro, se for um forro diagramado, tá? Porque forro diagramado é que você tem uma estrutura metálica, né? E você tem placas de forro. A gente precisa olhar exatamente como é, né? Para projetar isso corretamente, beleza? Então, a próxima etapa, eu tenho aqui um anteprojeto, tá? O que é que eu tenho no anteprojeto? No anteprojeto, eu já defini muitas informações que elas são essenciais, tá? Muitas vezes o pessoal olha assim e diz, eita, tem pouca informação. Não, tem a maior parte das informações importantes já estão no anteprojeto. Por exemplo, eu já tenho aqui tomadas, tá? Pode ver esse símbolo aqui, ó. Muita gente conhece a tomada, o símbolo, isso aqui encostando diretamente. Eu coloco esse símbolo aqui para representar que ela é sobrepor. Eu tenho aqui o símbolo aqui de 20 amperes. Eu tenho aqui uma próxima do balcão. Isso aqui eu posso definir com o arquiteto ou com o cliente para ver se isso aqui vai atender ou não, certo? Eu tenho aqui luminárias, eu já fiz o cálculo de lumens para cada ambiente e eu já defini aqui, ó, eu tenho 2 por 9 watts LED, tá? Ela é a LED de 60 centímetros. E aqui vai ser embutido, porque nesse forro daqui eu olhei no projeto arquitetônico e eu vi que isso aqui é um forro que dá para embutir essas luminárias. Então já tenho a especificação das luminárias, né? Eu já tenho a especificação aqui dessas tomadas. Aqui eu já defini que vai ser exaustor. Uma das coisas que eu não defini aqui é se esse interruptor eu vou ligar com uma seção ou 2 seções, né? Ou se vai ser por sensor, por exemplo. Porque esse interruptor eu posso ligar essa luminária e eu posso ter um outro, né, uma outra seção de interruptor, né, outra tecla para ligar esse exaustor. Porque às vezes o pessoal se queixa, né, que quando você tem uma seção só, o pessoal sai e apaga, né, a luz e ali, né, o cheiro fica desagradável, né? Então prefere deixar 2 seções, porque deixa o exaustor ligado. Então eu já vi muita reclamação disso a respeito do banheiro, então eu coloquei 2 seções, certo? Administração terceirizados, o que é que eu já defini? Eu já defini qual o ponto aqui, né, do split, vou alimentar pela evaporadora. Tenho aqui o ponto baixo, né? Isso aqui vai ser para ligar, por exemplo, um celular. E eu tenho aqui uns outros pontos para ligar celulares e, né, alimentar computadores. Tenho aqui pontos de telefone também, tá? Aqui, olha, a posição perfeita, certo? Eu tenho aqui a posição perfeita dessa luminária com o forro, tá? Ele está batendo exatamente do tamanho do forro, porque se eu especificar uma luminária maior, não vai bater, né? Aqui eu tenho outras luminárias, tá? Essa sala vai ser embutida, vai embutir em forro, e essa sala aqui vai ser sobrepor, tá? Porque esse local aqui vai ser uma laje, então não vou rasgar a laje, né? Então sobrepor. Nota que a especificação dessa luminária, ela tá diferente dessa outra luminária aqui, tá? Então eu tenho aqui quadro, né? Então eu tenho aqui mais tomadas. Eu tenho aqui uma tomada alta em cima da porta e eu tenho aqui um bloco autônomo. Esse bloco autônomo é aquele, né? Quando você apaga a luz, ele acende. Tá? Eu coloquei aqui em cima da porta para servir também como rota de fuga. Aqui na plota e na impressora eu coloquei aqui as tomadas de 20 amperes, tá? Ilha de café, coloquei algumas tomadas médias, coloquei essa tomada de 20 amperes aqui, tá? Aqui para esse escritório, né, para essas mesas, eu coloquei tomadas baixas e tomadas médias para o pessoal carregar celular, né? Que hoje em dia é uma necessidade grande. Quando não tem, o pessoal sai fazendo gambiarra para carregar celular, né? Então aqui, ó, ficou esse padrão. Então eu tenho aqui uma tomada telefone, tomadas baixas e média, certo? Então tenho mais aqui, tá? Tomadas baixas e médias. Tenho aqui nesse ponto, né? Tenho mais aqui no escritório. Então, em geral, está se repetindo as informações. Aqui eu tenho um split na evaporadora, né? E aqui eu tenho a condensadora e eu coloquei um ponto baixo aqui do lado de fora. Na evaporadora eu coloquei um ponto alto do lado do split e aqui eu coloquei um ponto baixo do lado de fora. Por quê? Coloquei um ponto baixo
porque vai ser alimentado na condensadora. Dependendo da potência do ar-condicionado, ele vai ser alimentado na condensadora e não na evaporadora, certo? Foi por isso que eu fiz isso aqui. E dá para ver o seguinte, ó, já quero mostrar algumas coisas do AutoCAD, que eu já nomeio tudo em blocos. Por que eu nomeio em blocos? Porque é muito mais fácil para eu fazer uma contagem no material. Então esse aqui, né? Tomada média sobrepor condolete 1 polegada, certo? Ele já tem aqui o nome. E eu faço ele todo em blocos porque eu utilizo a função bcount, né? A função bcount eu já tenho aqui. Ele já me diz, apertei F2, tá? Ele já me diz aqui uma lista de material, que é bem simples para eu jogar isso para o Excel, tá? E fazer a separação, né, por delimitação de pontos. Então eu coloquei aqui, ó, bloco autônomo, é esse tipo aqui, certo? O terceiro passo é realmente a gente elaborar o projeto elétrico, né? A gente vai o quê? A gente já posicionou os quadros, tomadas, a gente vai começar a fazer, por exemplo, uma divisão de circuito, definir esses aqui vão ficar em tais circuitos, esse aqui vão estar em tais outros circuitos, circuito 1, 2, 3, 4, 5... Né? E depois a gente vai ter que traçar ali os eletrodutos, a gente vai ter que dimensionar os condutores, disjuntores, eletrodutos, DRs, DPS, que são dispositivos para proteção, tá? Então eu utilizo no curso, né, no nosso curso internamente, a gente utiliza aqui, ó, planilha de dimensionamento de condutores e disjuntores, que é uma planilha que eu utilizo, né? A gente coloca aqui, você tem várias informações, né, que são automáticas, né? Então eu coloquei aqui, olha, aumentei, ele já calculou a corrente de projeto, eu já divido aqui em fases, olha, RST, aqui a resistividade do cobre, fator de correção de temperatura, agrupamento, né? Claro que, assim, não é um completo leigo, né? Tem que entender já como é que faz dimensionamento para mexer bem nessa planilha, né? Então escolho o tipo de isolação do cabo, vejo aqui, ó, 2,5, 4 milímetros, né? Defino aqui a bitola, né? Então já vejo a capacidade do condutor, já corrige, né? A capacidade do condutor corrigida, vê qual é a distância desse condutor, né? E calcula já as quedas e tensões, calcula aqui, eu já defino a corrente nominal do disjuntor e ele aparece também mensagens de erro, tá? Ele aparece mensagens de erro para a gente ver, né, se aquilo tá correto ou não, beleza? Então tudo isso faz parte, né? Essa planilha aqui, ela faz parte do curso. Também tá projetos elétricos direto ao ponto. Também com o cabeamento passado, né, a gente faz o dimensionamento de eletrodutos, tá? Eu tenho aqui uma planilha de dimensionamento de eletrodutos, então eu tenho aqui, ó, bitola, 2, 4, e eu vou mostrando de acordo com cada tipo de eletroduto, se a taxa de ocupação está sendo respeitada ou não, tá? Então aqui, né, considera a partir de 3 condutores, né, só pode ter 40% ocupado, isso aqui é um critério de norma, né, e aqui eu deixo de vermelho o que é que ele não pode ser mais utilizado e o que é que ele pode ser utilizado, tá aqui de preto, beleza? Então a gente tem que ir dimensionando os eletrodutos também. Então na planta a gente vai traçar os eletrodutos, identificar as seções das luminárias, né, seção A, B, C, D, identificar circuitos, fazer a fiação elétrica, né? Então eu vou mostrar essa identificação para vocês. A gente vai precisar especificar todos os dispositivos, né? Vai precisar desenhar o diagrama unifilar, vai precisar fazer o quadro de carga e demanda, né? O quadro de carga está aquilo, né? Na planilha de dimensionamento de condutores e disjuntores já tem o quadro de carga, né? Mas a gente precisa organizar na planta, né? Criar alguns detalhes de vista para os projetos, né? Conforme a necessidade, tá? Depois a gente vai precisar elaborar lista de material e orçamento. Vou mostrar aqui o projeto para vocês, como é que ficou. O projeto tem uma quantidade muito grande de informações, tá? Eu vou ocultar algumas layers aqui. Por exemplo, essa parte aqui de remoção, vou ocultar algumas layers. Então aqui, né, eu tenho aqui essa layer, eletroduto rígido, que ela pode estar até um pouco escura, tá? Para esse desenho que a gente tá, eu vou colocar até um pouco mais clara aqui. Que quando a gente tem, eu não trabalho com esse software, né? Então quando a gente muda de algum software para outro, às vezes muda um pouco como algumas funções como isso, né? As cores não ficam às vezes tão claras, né? Então vamos lá.
Aqui eu já tenho, por exemplo, interruptores, tenho aqui os eletrodutos, eu tenho um elemento aqui chamado boxe reto, que eu utilizo, eu já deixo a contagem dele aqui, né? Tenho aqui as luminárias, aqui eu tenho linha de chamada, aqui eu já digo qual é a seção do interruptor, né? Qual é o circuito que ele está instalado, aqui eu tenho que ter a fiação, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui fase, retorno, e são as etapas que a gente tem que colocar para cada eletroduto, certo? Cada eletroduto a gente tem que ter isso aqui determinado, né? Aqui, como eu falei para vocês, né? A gente tem aqui as fiações, né? H1 e H2, por exemplo, que eu tenho aqui nessa saída para ligar para esse exaustor, certo? E aqui eu tenho vários circuitos. Essa parte do projeto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, circuito A3, neutro fase terra, 2,5 milímetros, tá? A bitola do cabo. E os eletrodutos não indicados, né? Eu deixei aqui como sendo 3/4, que a gente está utilizando aqui, certo? O projeto em si tem uma quantidade gigantesca de informações. Eu acho que, claro, isso tem que ser falado detalhadamente, né? Sobre cada uma dessas informações. E aqui eu tenho plantas, tá? Eu dividi em algumas plantas, uma planta de emergência, luz e força, telefonia. Então, aqui eu não tenho todo o projeto nessa planta, né, de emergência. Eu tenho só os circuitos de emergência, que já são vários circuitos também, né? Tenho aqui, ó, um relé fotoelétrico. O que é que faz? Quando apaga, né, quando escurece, ele vai acender essas lâmpadas aqui que são no corredor, tá? Elas estão por iluminação natural. Quando baixa aí a iluminação, liga aí esse corredor, tá? Tenho aqui no escritório alguns exaustores também. Aqui eu tenho o diagrama unifilar, né, que ele vai dizer, olha, os disjuntores, né, iluminação, né, tenho aqui os circuitos, fiações que estão no projeto, tenho aqui os comentários do projeto, né, tenho aqui as legendas, interruptor, uma seção, tomada, conjunto stop, cada um dos elementos que eu estou utilizando aqui, certo? Então esses aqui também são elementos que fazem parte, né, que são essenciais para o projeto. Uma outra parte também, né, é a gente fazer uma lista de material, né? Numa lista de material eu utilizo funções, por exemplo, essa bcount, né, são funções que eu utilizo para acelerar essa nossa produtividade de projetos elétricos, né? Outros eu utilizo algumas funções para a gente mensurar cabos, eletrodutos, e eu utilizo, né, procuro sempre formas de otimizar esse processo, né, até porque quando a gente passa muito tempo, né, para fazer um projeto, significa também perder dinheiro, né? Se é um projeto que eu posso de 4 dias reduzir para 2 dias, né, e eu faço isso, eu ganho dinheiro, né? Eu ganho, minha hora de trabalho é maior, né? Então aqui, essa é uma planilha que eu utilizo, tá? E tá dentro do curso também. É uma planilha de composições. Eu tenho, na verdade, minha lista de material, né? Eu vi vários materiais. Quando eu gero ali, eu utilizo a função bcount, eu gero uma lista de material grande, tá? Que são dos contáveis. E depois eu utilizo algumas funções a mais que eu mostro dentro do curso, como é que eu faço para determinar a metragem de eletrodutos, metragem de cabos. Mas os restantes materiais eu defini tudo bloco, né? Então faço uma contagem e ele já me traz uma lista de material. Daqui eu estou utilizando algumas composições próprias para gerar o orçamento. Nem todo mundo gera orçamento, né? O orçamento ele faz parte, né, de tanto serviços, né? Você tem serviços e preço de material, tá? Muitos engenheiros civis que geralmente fazem orçamento, mas eu sou engenheiro eletricista e eu faço também o orçamento das minhas obras, né, para a execução das obras. Faço o orçamento, claro, para precificar, né, quanto vai custar esse projeto X, né? E também isso aqui, essa informação do projeto que está aí na sua frente é o que vai custar na obra, né? Por exemplo, eu instalar essas luminárias, quando é que vai ser? Né? Vai ser R$ 177 por cada luminária. No final, quanto é que deu aqui essa obra? Em torno de R$40 mil, tá? A gente tem aqui um desconto e um BDI, que é o BDI, é uma bonificação adicional, tá? Também tem administração local. Eu tenho, por exemplo, aqui um engenheiro civil e um mestre de obras, que eles vão acompanhar essa obra aqui.
E o quinto passo, tá, é a impressão, né? A gente tem que olhar os tamanhos de textos, linhas, cabeçalhos, né, preencher toda essa informação para que fique uma impressão bonita, né, para que fique apresentável, para que não haja dúvidas, para que não fique pequeno demais, grande demais, né? Então, assim, aqui na planta, por exemplo, tem uma definição que eu coloco que é viewport, né? Tem uma função que eu utilizo que ela vai definir aqui qual a escala, por exemplo, que eu consigo ver do modelo, tá? Então eu defini o tamanho das linhas todas para que fique certinho, para que fique correto, para que seja fácil de visualizar. Então eu vou mostrar aqui um zoom, né? Mostrar um zoom aqui nessa fiação para você ver qual é o tamanho real que estão esses textos aqui, certo? Então eu coloquei, ó, 2,23 milímetros. Então tá ok, a pessoa vai conseguir ler com 2,23 milímetros, tá? 2 milímetros é um tamanho para leitura que é aceitável, certo? Muito menor que isso, né? Então a altura, né, aqui desse texto, definir aqui, olha, tá 8, tá? 8 milímetros. Tá o título bem chamativo. Então é uma última etapa, né? A gente verificar, né, se essas cores, se essa impressão vai estar ok, né? Definir aqui, ó, 3 milímetros. Então eu tenho aqui as funções de impressão, vou mostrar para vocês aqui, né, que quando eu coloco aqui para imprimir, como é que fica, né, essa... Mostra a impressão para você ver como é que fica esse material aqui. Eu deixei em cores, né, para a gente ver as espessuras das linhas. Será que tá ok as espessuras, os tamanhos, né, para deixar ele bem apresentável para trabalhar, tá? Muitas vezes eu trabalho com... Eu imprimo colorido, né? Foi uma solicitação do pessoal que trabalha comigo. Ó, Gabriel, faz colorido porque fica muito melhor pra gente. Porque quando tem muita informação e fica tudo preto, né, fica muito ruim para eles enxergarem, né? Para eles tirarem dúvidas. Então muitas vezes eles preferem, né, que fique colorido mesmo. Então é isso, pessoal. Vocês estão interessados na inscrição no curso de projetos elétricos, né? Então eu mostrei para vocês um projeto elétrico comercial, as etapas que a gente tem nele, né? Então vai ser um prazer ser o seu professor, né? Vai ser um prazer ter você como aluno. A gente tem sempre, né, abre um canal para tirar dúvidas com os alunos. Eu acho isso bem importante, né? Eu estou falando com a câmera e eu gosto de falar com alunos, pegar as dúvidas reais que eles têm, né? Então as dúvidas comuns que o pessoal tem, né? Vou ter acesso ao canal Tira Dúvidas? Sim, vai ter acesso ao canal Tira Dúvidas, né? Vai ter certificado? Sim, a nossa empresa emite certificado, vale todo o território nacional, né? Qual a carga horária, né? Então você entra no site, vai estar lá indicado, tá? A carga horária, né, do curso. A gente tem uma carga horária de videoaula mais a carga horária do certificado, que geralmente é maior, tá? Por que isso? Porque você, né, não é só a carga horária de você assistir aula, você tem que assistir aula, você tem que fazer exercício, você tem que, né, ler a apostila. Então a gente tem uma carga horária um pouquinho maior, né? O preço você vai acessar aqui no link embaixo, tá? E qual o assunto, né? Vai estudar dimensionamento padrão de entrada? Sim, a gente estuda também dimensionamento de padrão de entrada, tá? Você vai acessar aqui no link e vai ver qual é o tipo de padrão de entrada que a gente está fazendo, certo? Então, se tem qualquer dúvida, né? Estou aqui disponível. Tem aqui os meus contatos, né? Que eu deixei tanto na apresentação quanto no vídeo. Então, se você não me segue ainda, tá? Me segue pelo Instagram, nas redes sociais, no YouTube, né? Me manda também um e-mail para trocar uma ideia. E desejo tudo de bom para você, sucesso profissional, né? Espero ter lhe ajudado, espero conseguir ter lhe ajudado. Beleza? Até a próxima.